Senhoras e senhores, o povo pediu, o sommelier atendeu. Estamos aqui iniciando um projeto de podcast que vai fazer uma viravolta aqui no estado de Roraima. Vou trazer histórias de gastronomia, trazer empresários importantes. E hoje, o entrevistado de hoje é um cara importante, empresário importante que tem história, que trouxe o Valdeir Alves aqui para Boa Vista. Eu vou primeiro vou agradecer os nossos patrocinadores, né, que tornaram possível transformar esse podcast em uma realidade, esse projeto em uma realidade. Nosso muito obrigado aos patrocinadores que toparam brindar essa ideia conosco. Primeiramente, Adega Rio Branco e ML Distribuidora, onde tem vinhos importados, cachaças especiais, essa cachaça douradinha que é servida aqui na Casa Roraima, toda segunda-feira na boca do povo. Monte Roraima, Água Monte Roraima, que é a melhor água do estado, na minha humilde opinião. Clínica do Trabalhador Mais, Itratec Telecom, parceiros que é da Vivo Empresa, que faz parceria com vários empresários aí para levar internet para o seu dia a dia. Máfia Italiana Pio Sapore e a Máfia Italiana Matriz, do Paraviana. Agência Vince, tem um marketing digital, o melhor marketing digital aqui do estado. E com certeza, o meu coração. Casa Roraima, senhoras e senhores. Então, é um brinde aí a Casa Roraima, os melhores restaurantes, na minha opinião, o melhor restaurante da cidade. Eu vou apresentar um cara fenomenal, um cara que me viu lá em Brasília, né, em 2024. Eu estava trabalhando no Barbacoa e ele chegou através de um amigo nosso em comum chamado Ricardo, né? Chegou através de um amigo nosso e gostou do nosso atendimento. Levei ele na cozinha, né? Conheceu a cozinha do Barbacoa e de lá ele deu a proposta para mim para vir treinar aqui em Boa Vista. Senhoras e senhores, eu estou falando nada mais, nada menos. Meu amigo Galo, quem é, rapaz? É o Wanderson Tavares, meu irmão promissor que eu considero como família. Seja bem-vindo, seu Wanderson. Obrigado, amigos. Obrigado, Valdeir. Para mim é uma satisfação muito grande poder iniciar esse projeto com você. É uma figura, é um irmão, é uma pessoa que aprendi a gostar, amar, ter como parte da minha família, né? Nossas vidas se cruzaram um pouquinho antes, tá? 2022, 23 Foi. E em 24 eu lhe fiz o convite para estar aqui conosco, vim conhecer a terrinha. Exatamente. Né? Então, é uma satisfação enorme poder dar início a esse projeto seu, que tenho certeza que vai ser um sucesso. Tenho certeza que vai alcançar, vai ultrapassar fronteiras e alcançar lugares inimagináveis, porque você tem um brilho, você tem uma estrela e as pessoas que lhe conhecem sentem isso, estão perto de você. Tanto é que o Galo, que eu trouxe de tão longe, se apegou a você, né? Ficou sendo de estimação do Valdeir Alves. Não, mas para começar, o senhor trouxe esse Galo da onde, meu amigo? Só para mudar um pouquinho. Tá, gente, antes de começar toda a nossa história, falar de tudo, o Galo, na verdade, foi uma coincidência do início do projeto da Casa Roraima Galeteria. Olha, eu estava um dia passeando na Feira dos Importados em Brasília. Conheço muito e bem. Entrei numa loja de artigos, antiquários, né? E a hora que eu o vi numa prateleirazinha lá no fundo da loja, ele não estava na vitrine, ele não estava exposto ali, ele estava no fundo da vitrine. Quando eu bati o olho nele, já foi aquela sensação: esse é o mascote da Casa Roraima. Eu tenho que levar ele para o projeto que nós estávamos ainda desenhando ali. A Casa Roraima não tinha nascido, mas o Galo surgiu naquele momento. Então foi o amor à primeira vista, né? Foi. Bateu os olhos. Praticamente. Senhoras e senhores, hoje ele é meu melhor amigo. Pois é. Nos momentos difíceis, eu vou lá e converso com ele e dá um feedback bem importante. Acredito. Meu amigo, vamos começar sobre a sua história. Vamos. Você nasceu aonde? Bom, nós temos quantos dias de podcast para eu contar a minha história? Resuma um pouquinho da sua história. Eu vou resumir. Sou de Brasília, né? Nasci em Brasília, mas sou filho de goianos. Meus pais são de Anápolis, família praticamente toda de Anápolis, e eu nasci em Brasília, né? Tenho muita da origem goiana ali, tanto na alimentação, na educação, até me perdoem se aqui eu usar algum goianês aí, né? Que lá todo mundo fala. Nós somos
Goianos do Quadradinho. Goiânia é espetáculo. Me lembro muito bem dessa cidade. Meu amigo, de onde surgiu o seu espírito empreendedor? Rapaz... Já tinha isso na sua infância? Na verdade veio de infância mesmo. Infância? Meu pai foi empreendedor, meu pai era servidor público e empreendedor, minha mãe era advogada e empreendedora. Todos os dois já tinham esse espírito. Mas na minha infância eu comecei a perceber com o tempo que eu tinha alguma coisa assim que não me... um comichão, algo que não me deixava quieto. Eu não conseguia ficar na fileira ali do meio, do fundo, e esperar que alguém lá na frente tomasse atitude, tomasse providência nas coisas. Você ficava inquieto. Eu era sempre um dos primeiros a assim, movimentar uma brincadeira, movimentar uma atividade, movimentar um trabalho escolar. Eu queria ser o líder, eu queria... Não por pretensão, não porque me achava melhor do que ninguém, mas já estava dentro de mim esse espírito de tomar a frente das coisas, né? De vir com as ideias e vamos botar em prática. O fulano faz isso, o Beltrano faz aquilo, cada um executa uma tarefa. Então, isso eu já tinha desde garoto. Eu me recordo agora, rapidamente me passou uma lembrança, que nós tínhamos uma turminha que andava de skate. E um belo dia, na minha rua lá em Brasília, a molecada, vamos brincar vamos fazer rampa, vamos pegar um resto de madeira de obras aqui e cortar. Eu falei, peraí, na minha casa eu tenho as ferramentas do meu pai, eu vou correr ali, pego tudo, a gente corta as madeiras, vamos começar a fazer as rampas. Tudo. Então, eu tinha esse espírito de liderança, desde garoto, por mais que fosse uma coisa simples. E ao longo da vida isso veio se aflorando e cada vez ficando mais forte no meu perfil, né? Então, isso realmente vem de berço, dos pais e da minha essência. Dos pais, né, ensinar os filhos a seguir o caminho da liderança. E o que motivou a sua mudança para Boa Vista? Você já tinha empresa lá? Então, eu tenho vários projetos, né? Sim. Eu, inclusive, nessa minha trajetória de empreendedor, teve um momento, porque a vida também não é só de vitórias, né? Claro. Você tem que aceitar a derrota, olhar para ela como um aprendizado e continuar em frente. Sim. Eu falo para todo mundo, você só não pode se jogar a escada abaixo. Lembra, a vida é como uma escada. Cada dia você sobe um degrau. Sim. E aí, às vezes, você está subindo, aí, de repente, por vaidade, por ego, por motivo tão bobo, a pessoa se joga a escada abaixo e lá vai começar toda a trajetória da vida de novo. Então, a gente tem que refletir bem, pensar bem. E eu tive alguns momentos em que eu pensei em desistir. Pensei mesmo. Tanto é que eu fui ser servidor público, lá em Brasília. Teve um momento que eu falei, não, esse negócio de ser empresário, eu fui... De garoto, da minha infância, eu aprendi a pintar. Eu fui pintor de parede, eu fui eletricista predial, instalador de som e alarme de automóveis. Então, assim, é uma coisa que eu tenho orgulho. Até hoje eu sei, né, fazer tudo isso. E eu ensino para quem quer aprender. Então, fui técnico em informática. E aí, tive meus negócios, tive loja de som, tive loja eletrônica de concerto de televisão, som, vídeo. E num momento eu ficava imaginando, eu fiquei pensando comigo mesmo, falei, cara, eu não sei fazer empresário, porque eu não sei lidar com contas, com dinheiro e tal. Eu sei fazer muito bem a função. Sou um excelente instalador, sou um excelente técnico em eletrônica, sou um excelente pintor, mas e o dinheiro? Que é importante é importante para o fomento da nossa vida. Sim. Né? Ele não é o principal. Não. E eu até hoje falo para todo mundo, o dinheiro não é o principal, né? Mas eu não conseguia conciliar. E aí eu resolvi ser funcionário público. Fui por um bom tempo lá em Brasília, né? Me dediquei, entrei para o serviço público, mas se eu me dedicasse uma vez aquela minha função, no mês seguinte eu tinha aquela remuneração. Se eu me dedicasse no mês seguinte 2 vezes mais, continuava do mesmo jeito. Se eu me dedicasse 3 vezes mais, o máximo que eu tinha era um tapinha no ombro,
parabéns, excelente serviço. Eu não conseguiria crescer, eu não conseguiria desenvolver. É igual ali. lá no Nordeste, né? Você ficava fadigado, né? Não ficava bem com aquilo. Né? E eu fui percebendo que o meu limitante era sempre bater no teto das oportunidades. A vida me deu oportunidade e eu fui explorando o máximo daquela oportunidade. Quando eu batia no teto e dali eu via que não podia crescer mais, eu não podia avançar, aí sim, dali eu procurava algo melhor. Fui para uma grande empresa de TI, né? Fui e subi muito rápido. Minha ascensão nessa empresa foi muito rápido, exatamente por essa vontade de crescer. Então, os meus chefes naquela empresa, eles perceberam isso e foram me dando oportunidade, até que um dia eu virei para o meu chefe, que já era o vice-presidente, depois de anos crescendo aí na empresa, a minha posição era presidente, vice-presidente e eu logo abaixo. E quando eu fui pedir demissão a ele, né, eu pedi, chefe, olha, eu quero sair. Ele não aceitou, ele não acreditou que eu estava querendo sair. Mas você tem tudo aqui, você tem um sucesso, uma carreira. Aí eu falei, chefe, não, eu preciso tentar. Eu vou sair e montar um negócio próprio. Rapaz, pensa bem. Aí eu falei, chefe, pode ser que daqui a 10 anos eu olhe para trás e pense assim, por que eu não tentei? Eu vou continuar aqui. Não, mas aqui você só tem a crescer. Eu falei assim, para eu crescer mais, eu tenho que tomar a sua cadeira. Falou isso para ele? Falei. Olha isso. Olha só, eu já sou subordinado ao vice-presidente da empresa. Para eu crescer mais, eu vou ter que tirar o senhor daí para eu sentar aí. Eu só não vou poder tomar o lugar do presidente porque ele é o dono. Não tem como, Porque ele é o dono. Exatamente. Eu teria que tomar a empresa dele. Então, isso não é o meu perfil. Eu não tomo o lugar de ninguém e eu não subo pisando nas costas de ninguém. Entendeu? Então, eu tenho que sair e tentar a minha própria vida, o meu próprio negócio. E lá fui eu de novo. Saí dali e vi que realmente ficar engessado não era o meu perfil. Aí saiu dali, o senhor abriu qual empresa? Aí eu criei a Santa Velocidade de Gestão e Infraestrutura para Eventos, em Brasília. Em menos de 3 anos, nós já tínhamos dominado o mercado de produção de eventos, aluguel de tendas, estruturas, e hoje está lá até hoje. Ela só mudou de nome. Hoje chama WDS Produções e Eventos. A WDS tem uma estrutura completa, né, de palco, som, luz, geradores, tudo para eventos. Ou seja, em Brasília a gente faz todo tipo de evento, espetáculo, locações, de estruturas. Vamos ter que trazer para cá também, né? Porque aqui está precisando. A minha vinda para cá foi meio devido a isso aí, né? Um belo dia, como eu cheguei a Roraima, né? Vamos entrar nessa parte. Sim. Um belo dia nós ganhamos um contrato do Amazon Log. A gente trabalha com licitações públicas, eventos públicos, né? Então, assim, com muita estrutura no pátio, a gente atende o Brasil inteiro. E aí, um belo dia, eu ganhei um contrato do Exército para montar uma unidade de treinamento na fronteira da Colômbia, em Tabatinga. Foi um desafio, foram 3 meses de logística, montagem, tudo, e eu tive que ir para lá, pessoalmente. Eu saí de Brasília, peguei um avião até Manaus, de Manaus eu peguei barco, outro avião, e assim foi até chegar na fronteira da Colômbia. Então foram 3 meses no meio da Amazônia colombiana, junto com a equipe do Exército, né? Enfrentamos todo tipo de adversidade, mas foi um sucesso. Eu consegui atingir ali aquele objetivo, recebi uma medalha de honra do Exército. Olha aí. Né? Por bravura, por não ser um militar, ou seja, ser um civil no meio de uma situação daquela, né? Isso é uma história para um outro podcast, porque essa história ela é bem emocionante, ela é uma história da minha vida assim que também edificou muito, né? Mas aquilo ali me projetou para Roraima. Por quê? Depois da missão concluída, os generais ali naquele momento, né, pegaram no meu braço e falaram assim: olha, você foi muito corajoso, você fez coisa que muito militar não tem coragem de fazer. Ano que vem a gente quer ver você lá em Roraima. Olha aí. E me perdoem os meus amigos roraimenses, mas naquele momento, eu sempre falei, eu falo isso para todos, né? Naquele primeiro momento eu falei para o general, general, o senhor vai me mandar para o meio do mato de novo? Eu já não basta eu ter que ficar 3 meses aqui no meio da floresta, enfrentando todo tipo de dificuldade. O senhor vai me mandar para o meio do mato de novo? Ele falou: rapaz, só vai que você vai gostar. É diferente.
Por que eu digo isso? Porque Roraima, para mim, era só um territóriozinho no mapa. Nas minhas aulas de geografia, Sim. quando garoto, eu sabia que tinha Roraima ali, mas eu nunca ouvi falar de Roraima. Eu nunca soube da cultura de Roraima, da qualidade de vida, do acolhimento do roraimense. E, para minha surpresa, eu pisei aqui pela primeira vez em 2018. Né? Logo no mês de março de 2018, para começar o abrigamento dos venezuelanos. Naquela época não tinha nome, a Operação Acolhida. Então, eu vim aqui no início de 2018 para começar essa operação. Pronto. Mudando um pouquinho de assunto, Silvano, vamos falar sobre gastronomia. E agora você vai falar do coração do Valdeir Alves, que é a Casa Roraima. Como é que você surgiu a ideia de você abrir a Casa Roraima? É uma réplica? Não. É original? É original. É original? Mas saiu da onde essa ideia? Ela, na verdade, é o seguinte, como eu te falei, eu vim para cá no início de 2018 para prestar um serviço para o Exército. Né? Éramos uma empresa contratada do Exército, e aí, passado o período ali da construção dos abrigos, depois foi batizado de Operação Acolhida, né? Eu tinha intenção de voltar. Lógico, sempre morei em Brasília, família lá, negócios, residência, tudo. E aí eu estava pensando em voltar, ou seja, eu só ia entregar a Operação Acolhida naquele momento pronta, ia deixar ela no piloto automático com a equipe de manutenção aqui, até que eu fui me apaixonando pela cultura, pela qualidade de vida, assim, as amizades que eu criei aqui. E aí, logo depois, lá vem aquele comichão de novo, lá vem aquela coisa, falando, eu não posso ficar aqui só prestando serviço, eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que empreender. Eu sentia muita necessidade de um bom lugar para se estar, né? Eu fui atrás de... Primeiro, eu pensei em vários projetos, assim, eu fui atrás de franquias. Então, algumas que já estavam em negociação, algumas que não tinham a menor capacidade de vir para cá. Eu cheguei aí atrás do McDonald's. Eu fui negociar com a superintendência do McDonald's lá em Brasília, né? E aí eu vi as questões logísticas, a dificuldade, tudo. Porque eu pensei, cara, vou trazer o McDonald's para cá, não tem. Para chegar aqui os produtos é difícil. Mas aí, pois é, toda uma questão logística, tudo, se tornaria, por enquanto, ainda é inviável, né? E aí eu falei, não, então vou criar um projeto original. Original como? Eu rodei a cidade todinha, durante 30 dias. Durante 30 dias, peguei minha esposa e a gente foi, de manhã tomar café num lugar, na hora do almoço em outro, e à noite jantava em outro lugar. Sim. Durante um mês engordei pra caramba, porque todos os dias eu comia em locais diferentes. Eram 3 lugares diferentes todos os dias, porque eu queria realmente entender a essência da gastronomia local. Sim. E o que faltava. E aí, muito assim, com isso eu pensei, falei, gente, aqui não tem galeteria. Olha. Tem frangão, tem assadão, tem várias coisas próximas, mas galeteria não tem. E lá em Brasília, eu morava próximo de uma galeteria. Temos várias galeterias lá em São Paulo, no Sul, né? Galeteria com rodízio de galetinho e tal. Então, eu falei, tá aí. Bom, mas aí veio aquelas vozes que diziam assim, cara, mas você vai trazer um negócio para cá, o povo nem gosta muito de frango, o povo gosta de peixe, o povo aqui come muito peixe e tal. Monta mais um, é sucesso. Mas eu falei, não, eu não, nunca vou no mesmo segmento, eu nunca vou na mesma direção. Eu gosto do desafio, eu gosto da dificuldade. E aí veio a ideia de montar uma galeteria. Que bom, que bom. Você acha que a Casa Roraima, quando o senhor montou a Casa Roraima, você acha que teve algum desafio a Casa Roraima para ser montada, montar a equipe, tudo? Olha... Foi desafiante, foi? Em todo projeto, existem inúmeros desafios. Quando a gente começa a fazer um plano de negócios, né, qualquer que seja, você... o empreendedor, ele tem muito disso. O empreendedor, ele sonha muito. O empreendedor, ele quer enxergar uma oportunidade boa naquele negócio.
é isso. Dentro da gente tem essa coisa de onde ninguém enxerga, você enxerga e você faz com que isso realmente apareça para você. Mas a primeira dificuldade era a logística, porque aqui não se produz galeto. Sim. Tá? Então a primeira dificuldade que eu encontrei foi onde eu vou comprar o galeto. E o nosso galeto ele vem do sul, ele vem de Santa Catarina. Sim. Ele atravessa o país inteiro. Sim. Né? Então a gente foi desenhar a logística. Ok, esse é o primeiro desafio. Segundo, local. A gente queria procurar um local que não fosse só mais um restaurante, mas fosse uma casa familiar, uma casa confortável, algo assim que a pessoa pudesse entrar e olhar para os detalhes. Ela observar os detalhes e falar, que lugar aconchegante, que lugar legal. Olha aquele detalhezinho, olha aquele galo lá na vitrine, no armário ali, né? A adega, né? Tudo. Então, assim, foi tudo pensado em detalhes. E aí, um dia eu passando na frente, aqui era uma casa, era uma residência, né? Eu passando aqui na frente, quando eu vi as palmeiras aqui na frente, quando esses coqueiros que tem aqui, a gradezinha, algumas coisas a gente manteve original da residência que tinha aqui. Mas a gente derrubou quase tudo para levantar o restaurante. Então, a galeteria, ela foi construída assim, com um projeto muito bem desenhado, pensado, enfrentando inúmeras dificuldades. E a terceira grande dificuldade, logística, segunda, o local, e a terceira, formar uma equipe de peso, uma equipe de brilho, uma equipe que entendesse o espírito da coisa. Sim. Não é o espírito de só trabalhar, o espírito só atender bem, é o espírito de empreender. E o que eu faço aqui com a nossa equipe é ensinar todo dia a ser um empreendedor. Pode ser do faxineiro, ele pode se tornar um gerente um dia, mas só depende dele. E a gente todo dia ensina isso. Então, o terceiro grande desafio, que isso não foi sanado logo no início, mas ao longo dos anos a gente veio galgando, trabalhando, se esforçando, pelejando, é para chegar onde nós estamos hoje, com uma equipe de excelência, uma equipe de peso, uma equipe que é todos os dias elogiadas. Rapaz, tem um ditado que a Casa Roraima está na boca do povo, né? Graças a Deus. Eu, Valdeir Alves, aqui trabalho muito, mas com orgulho, né? Uhum. E eu acho que nós estamos no caminho certo, viu, Silvâncio? Mas como o senhor acha que está a aceitação do público? Tem algo a ser mudado ainda na Casa Roraima? Ou você acha que está bom assim, vamos continuar nesse mesmo padrão? Ou você acha que é apenas o começo? Nós temos que evoluir mais. Eu acredito sim que é só o começo. Eu acredito que é só o começo, porque eu falo para todo mundo, eu, graças a Deus, tive oportunidade de conhecer vários lugares, Brasil e no mundo, e assim, experimentar várias culturas, vários sabores, várias culinárias, e o que mais me encanta não é só o local, o que mais me encanta não é só o que está servido na mesa. Uma das coisas que mais me encanta é o atendimento, é a forma que a pessoa lhe trata. Verdade. É a forma como você é recebido na casa de alguém. Isso é verdade. Então, eu falo para a nossa equipe sempre. É um dos meus slogans, é um dos jargões que eu uso aqui dentro e dentro dos meus negócios. A gente pode não ter a melhor casa. Tem casa mais bonita, mais sofisticada, tem casas mais modernas. Tem. A gente pode não ter a melhor comida. Podem ter pratos aí mais elaborados, mais requintados, comidas mais gostosas. Pode. Agora, o atendimento nosso tem que ser, o nosso tem que ser excelente. O nosso tem que ser o número 1. Porque, falo sempre, a pessoa que sente fome, ela não pensa no restaurante A, B ou C. Exatamente. Ela não pensa. Quando a pessoa está simplesmente com fome, ela pensa em apenas suprir aquela necessidade dela. Ela come qualquer coisa. Abre um pacote de biscoito,
come um salgadinho, passa na padaria ali, toma uma sopinha, faz qualquer negócio para matar a fome. A pessoa que decide vir à Casa Roraima, ela quer ser feliz. Ela quer ter um momento agradável. Ela quer trazer a família, quer trazer os amigos, quer ter um momento de descontração, de relaxamento. Uma boa música, um bom vinho, uma comida saborosa, bem feita, né? E um atendimento de excelência, que você receba a pessoa pelo nome. Olá, senhor fulano de tal. Olá, senhora fulano de tal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos à Casa Roraima. Isso é maravilhoso, o sorriso que você extrai daquela pessoa. Muitas das vezes a pessoa está com vários problemas no seu dia a dia. Acordou de manhã com uma conta atrasada, é um filho que tirou a nota ruim na escola, brigou em casa com o cônjuge. Assim, a pessoa pode ter N problemas. Só que quando ela entra aqui e é recebida com um sorriso, um bom dia, olá, bem-vindo, tal, você quebra todo aquele mal-estar que aquela pessoa deixou ali para fora. Eu falo também que o melhor produto, o mais importante de qualquer empresa é o ser humano, né? E aqui o produto mais importante são os garçons e nós, né? Eu tenho um curso, os 13 passos do atendimento afetuoso. O cliente aqui, ele tem que ser encantado. Eu passo para toda a minha equipe. Então, só para finalizar esse bloco, eu quero tomar uma água, né, Joel? O Joel vai me seguir. Água Monte Roraima, melhor água da cidade. Obrigado. Essa água é boa, senhores. Tem que conhecer a patroa. Gente boa pra caramba, viu? Tá aqui toda segunda-feira com a gente. Né? Então, você acha que essa empreendedorismo de gastronomia, você acha que tem tudo a crescer aqui em Boa Vista? Ou você tem outros projetos referentes a isso? Tem. Nós temos outros projetos. Outra Casa Roraima, será? Nós temos outras... Logo paralelo. Nós temos outros projetos aqui. Inauguramos agora recentemente a Máfia Pio Sapori. Olha aí, rapaz. Ou seja, fomos para a área da pizzaria, né? Sim. Mas estamos dentro da gastronomia. Sim. E tem outros projetos surgindo aí que logo a gente quer trazer a público, mas primando sempre pela excelência no atendimento. Você acha que hoje eu completo um ano aqui em Boa Vista. Um ano atrás, como é que estava Casa Roraima? Estava bom? Olha só, como eu falei para você, a gente construiu uma casa muito bacana, muito agradável, sempre batalhando ali para que a comida fosse a melhor, né? Sempre pelejando ali para que tenha novos temperos, pratos mais bem elaborados, uma cozinha limpa, organizada. Eu coloco isso porque eu venho almoçar aqui todo dia. Sim. Entendeu? Eu venho almoçar. O cliente mais crítico. E eu sou muito crítico. Eu sou muito crítico. Eu reparo muito em detalhes. Só mudando de assunto. O seu Wanderson aqui, nós temos um buffet de feijoada, né? Buffet de feijoada. Ele foi em 4 restaurantes daqui de Boa Vista. Ele comprou as marmitas de feijoada e fez nós testar todas elas. A Casa Roraima ficou em segundo lugar. Em segundo lugar. Mas agora? Em primeiro. Em primeiro lugar. Foi. Senhoras e senhores. Foi. Rapaz, o chefe de cozinha... Eu falo sempre para a turma. A gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode fazer mais. E não adianta só falar. Eu tenho que provar para vocês. Eu tenho que mostrar para vocês. Por isso que eu fiz aquilo. Em um sábado... 4 restaurantes, todos eles ao meio-dia exatamente, eu comprei uma marmita. E outras pessoas que eu pedi para me quebrarem galho. E comprei uma marmita da Casa Roraima também, sem que vocês soubessem. Sim. Teve uma pessoa aí, mas não vou falar o nome dela, não. Uma amiga nossa veio aqui, comprou uma marmita sem vocês saberem. Qual era a finalidade? Não, impressionando. Viu? Achando que ela ia levar para casa para comer aquela marmita. Minha marmita vai esfriar, sei o quê. Quando deu 14 horas, eu chamei vocês aqui fora nos bangalôs e falei assim, agora vem cá, senta aqui todo mundo e vocês vão experimentar essas feijoadas aqui às cegas, sem saber de onde são. E eu quero que vocês me digam qual é a melhor, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e assim vai. Lembra que na votação nós fomos experimentando ali e decidindo. No final, quando a gente foi descobrir qual era a segunda melhor, era a Casa Roraima Galeteria. Aí eu falei, tá vendo? A gente pode melhorar? Pode. Então, e hoje a feijoada nossa, eu conheço quando o nosso chefe, o Anderson Bernardo, o Anderson Santos, ele traz o caldinho para mim de manhã. Ele fala, você saiu à noite, coisa e tal, toma aqui o caldinho. Caldo,
a gente já conhece se a feijoada tá boa ou não. Esse é o espírito do empreendedor. É. Quando o meu amigo Bira e a Vanessa convidaram para a gente fazer parte lá da Máfia Pizzaria, eu falei assim, cara, eu topo desde que a pizza seja a melhor da cidade. Porque eu como em todas as pizzarias, respeito todos os parceiros, pizzarias maravilhosas, muitos pizzaiolos aí excelentes, mas eu falei isso para eles. Eu falei, cara, eu tenho que sentar lá, comer a melhor pizza. E falar assim, essa pizza é maravilhosa, essa pizza é excelente, é a melhor da cidade. Se não for, eu não quero, nem entro. Pronto, chegamos a esse objetivo. E lá a pizza é boa mesmo. A Máfia está sendo um sucesso, está sendo muito bem aceita, né? E logo, logo a gente vai ter novidade aí, Exatamente. né? Não é à toa que foi uma gerente lá nossa aí, que ficou um ano com a gente, né? E são as oportunidades que a gente dá, né? As pessoas que estão aqui hoje começam de pequenininho com a gente, vão crescendo, daqui a pouco sai daqui para ser gerente em outra unidade, e assim vão. Todos vão ter oportunidade. O senhor gosta de um espumante? Gosto. Gosta? Demais. O Joel, cadê o Joel? Eu recebi um espumante Muscatel. É o queridinho aqui de Boa Vista. Sabia? Quando eu cheguei aqui, eu vim de Brasília, esse é o queridinho dos brasileiros. É o espumante mais conhecido do Brasil, Celebration, Moscatel. Eu falo assim, os clientes daqui, você tem um suave, viu? Suave, porque suave tem muito açúcar, né? Então, o Moscatel, para eles bebem muito aqui. Aí eu quero tirar esse polvo do Moscatel, porque Moscatel é enjoativo, tudo que é doce é enjoativo, né? Só não o amor, né? O amor, quanto mais, melhor, né? Brincadeira. E o Moscatel, o pessoal pede muito. Sabe o que significa o espumante? Espumante, quando você vai comemorar, né? Igual nós estamos comemorando o meu primeiro ano aqui de Boa Vista e o nosso primeiro podcast do Fala Sommelier. Quando nós estamos comemorando com espumante. Brindar significa novas histórias, né? Novos projetos. E o brinde certo é olhando nos olhos, você sabia? Sabia? Tem que brindar. Tá bom, isso é uma esperlagem do espumante, tá vendo? Significa que está vivo. Parabéns, se vindo por o melhor chefe de Boa Vista. Obrigado, Joel. Saúde. Saúde. Aproveitando esse brinde e voltando um pouco ao início da nossa conversa, um belo dia, meu amigo Ricardo, quero deixar uma homenagem aqui ao Ricardo Marques, irmão que eu tenho lá em Brasília, amo de paixão. Rapaz. Ele é gente boa, viu? Um belo dia, Ricardo me chama para comer no Barbacoa, no Park Shopping. Agora você vai fazer eu emocionar. E aí eu falei, vamos. Vai ser um restaurante excelente, requintado, sabe? A comida excelente, maravilhosa, muito bem feita. Mas o atendimento me chamou a atenção. Quando eu sentei ali à mesa, a forma que você e seus colegas me atenderam, me chamou muita atenção. E logo ali eu me tornei cliente. Foi. Nas vezes que se deram continuidade a essas visitas ali, as idas lá, eu cada vez mais fui pegando amizade com você e a liberdade de brincar foi. E pedir algo diferente, e você atendia. Sim. E fazer um desafio. Sim. Né? Então a gente criou essa amizade, essa coisa. E eu aqui, nessa luta cotidiana para tornar a Casa Roraima um restaurante familiar, um restaurante agradável, uma comida boa, um atendimento que realmente o povo de Roraima merece. Sim. Eu lhe fiz o desafio, eu lhe chamei primeiro no início de 2024. Exatamente. Era dezembro, eu estava em Brasília, dezembro de 23 eu estava em Brasília, e eu perguntei se você não podia vir aqui fazer um treinamento à minha equipe. Foi. Apenas 10 dias, nas suas férias. Foi. Você veio, ficou aqui 10 dias, só esses 10 dias já deu um up na visão da minha equipe, já deu um up no atendimento, né? Os 10 dias de treinamento que você deu, se ensinou como é que servia o vinho, como é que abria, tudo mais. Então, a equipe teve a oportunidade de sentir como é que o atendimento lá fora, como é que se faz, como é que se pratica.
Ok. Mas, sem a continuidade, isso foi caindo na rotina normal, voltando aos costumes, até que em abril do ano passado, fui a Brasília novamente. Em abril de 24 eu fui lá, peguei você pelo braço e falei: você topa o desafio de ir para Roraima? Assumir a Casa Roraima? Foi. Ser meu sócio, meu parceiro, meu amigo, o gerente, o dono, o guardião, e assim como eu sou. Olha, foi muito difícil, porque eu fui contra todos. Imagina, fui contra todos. Os meus amigos em Brasília, eu fiz uma feijoada de despedida, foi mais de 40 pessoas lá no meu apartamento, e todos falaram não, todos. Com exceção de um cara que foi o Nilson Neto, que hoje ele está estudando para ser pastor. Uhum. E através dele eu conheci uma pastora maravilhosa. E essa pastora, quando eu falo aqui para minha equipe que para eu vir para Roraima, eu até te falei, né? Uma pastora é divina, é coisa divina. Que eu tinha que conhecer lugares que eu nunca pisei. E eu andava muito, eu sempre gosto de tirar férias, andar. Praia do Nordeste, conheço a maioria. E sempre gosto de viajar. E através dessa pastora, ela falou que eu ia conhecer, ter uma proposta, né? Ia ter 2 propostas. Recebi uma proposta para ir para o Japão, depois que eu falei os donos do Barbacoa queriam mandar eu para o Japão. Eu falei, caramba, o Valdeir é inquieto. Japão é tudo, né? Eu falei, eu vou para Roraima. Gostei da água de Roraima, né? E eu falei, eu vou para Roraima. E decidimos, fiquei em São Paulo, acho que 4 dias em São Paulo. Ele levou em todos os restaurantes dele, ele tem mais de 200 restaurantes. Levou em todo o restaurante, de vez em quando ele manda mensagem, aí, como é que tá aí? Tudo certo, preocupado, sabe? Preocupado. Porque eu era o gestor mais porque eu gosto de fazer amizade, né? Mais conhecido entre eles, né? Porque eu, além de ser o gerente mais jovem da turma, porque o Barbacoa sempre pegou pessoas mais velhas, porque não é tirando os jovens, porque são pessoas centradas, né? Que gostam de fazer tudo certinho, chegam no horário, são mais responsáveis. Os jovens hoje em dia, não estou falando do nosso aqui, mas hoje em dia encher a cara de cachaça, no outro dia já chega reclamando de tudo, né? Exato. E mostrou tudo, eu falei, ó, seu Ademar, mas Valdeir, você vai para Boa Vista vender frango? Você tá louco? Aí eu respirei fundo, não, Ademar, eu vou lá tentar, já tenho 40 anos. Ó, eu te interrompo. Ele falou nessa história. Te interrompendo um pouquinho aqui sobre o frango. Tem muitos clientes aqui que já chegaram e falam assim, como é que é esse frango? Eu falei, respeito o coitado do galetinho, tadinho. O bichinho, né? O bichinho vive ali apenas 14, 17 dias para chegar àquela gramatura, porque ele é um franguinho de leite, né? Mas para chegar àquele tamanho ali, aquela gramatura, e ele atravessar o país para chegar aqui, e a gente chama ele apenas de frango? Não, ele é um galeta, é especial. É novinho, né? Ele é novinho, a carne macia, a carne especial. Então, vários clientes já falaram assim, como é que é esse frango aí? Frango não, galeto. Aqui é galeteria. Exatamente. Mas é uma galeteria... Tudo que é novo é bom, é macio, saudável. Mas é uma galeteria que tem peixe, que tem carne, que tem um camarão, que tem vários pratos especiais, entendeu? E tem uma coisa... cliente nenhum fica sem ser atendido, porque a pessoa, Valdeir, com o espírito que ele tem, Wanderson, nosso chefe de cozinha aqui, empreendedor como também, hábil, e está sempre ali querendo inovar, querendo aprender mais, fazer mais. Um belo dia chegou uma cliente aqui que disse que estava com problema de estômago, não podia comer nada pesado. E vocês dois, eu fiquei olhando aquilo, vocês dois, na mesma hora, falaram, não, a senhora pode ficar tranquila que nós vamos fazer uma canja de galeto para a senhora, que não tem no cardápio. Mas a nossa cozinha tem habilidade para isso e muito mais. Por que não fazer? Por que não atender? Exatamente. Eu cheguei aqui em maio, né, na véspera do Dia das Mães. Foi uma correria tão grande, e amanhã vai ser uma correria, eu acho que vai ser um pesadelo não, porque a gente já está capacitado, né? Está bem preparado. Um mês depois eu falei, caramba, eu sou bom na frente, sozinho, porque eu treino, mas é igual o senhor, né? Tem que ter alguém atrás para administrar as coisas. Eu falei, seu Vans, eu falei com a dona Ingrid, eu falei, olha, nós temos que trazer alguém para tomar conta da nossa cozinha. Porque a cozinha é o coração de qualquer restaurante. É o coração.
Aí foi a ideia, graças a Deus, com maior orgulho eu falo, né, que os meninos falam que é o meu filho da administração, né, de restaurantes, né? Porque eu fui chefe dele da choperia Pinguim, Barbacoa, eu tomava conta de 2 restaurantes, mais de 70 funcionários. Foi aí onde veio a minha separação, eu acho, né? Porque eu trabalhava demais, não tinha tempo. A mulher enchendo meu saco. Mas tudo bem, né? Eu não era para estar. Então eu dei essa ideia para ele, ele topou, graças a Deus. E sempre estamos evoluindo, cara. Sempre estamos. Agora nós estamos um cardápio especial de massas, né? E tem aquele ditado que você ficar na mermice, né? Muitos empresários ficam. Muitos empresários daqui, quando eu cheguei aqui, principalmente que eu vou falar aqui da Adega Rio Branco, que essa menina Mariana, ela é maravilhosa, E eu falei, Mariana, você tem que ser assim. Ela topou. Não, Valdeir, vamos fazer isso. Uma pessoa maravilhosa. Então, o empresário daqui tem que abrir o leque, né? Tem que estar disposto a ter novas experiências, reinventar, né? Por isso que o sucesso da Casa Roraima, graças a Deus, nós estamos no caminho certo. E obrigado a vocês, né, por ter deixado esse leque aberto para nós sim, né, fazer o nosso melhor trabalho. Quando eu lhe convidei, eu deixei isso bem claro, né? Falei, cara, a casa é sua. Eu só quero que você entenda o que é ser um empreendedor. Que é acordar todo dia tendo que enfrentar vários desafios, vários leões. Você vai ter que matar vários leões todos os dias para poder vencer. Mas isso aí muita gente faz. Só que, e a criatividade? A criatividade que você vai ter que ter para sempre se modernizar, sempre melhorar, sempre estar antenado ao mercado. Qual é a tendência do mercado agora? Nós temos que estar antenado para isso todos os dias. Acordar de manhã cedo, já pensando em novidade. Exato. Pensando em o que fazer para melhorar, o que fazer para agradar o cliente, o que fazer para mudar. Não dá para ficar engessado. Não dá para ficar engessado, não dá. E todos os projetos, falando por todos os projetos que eu coloquei aqui, só falta um. Logo, logo vocês saberão. Só falta um, né? Aquele negócio da segunda-feira que o senhor muito bem deu uma palestra para nós ali. Os funcionários ficam abismados com o seu jeito de falar, né? Com as pessoas. Fica encantado, né? E eu sirvo de exemplo, você é meu exemplo. Eu sou seu fã. E assim, do jeito de falar, levar sempre com espírito, né? Sempre aprende com essas pessoas. Porque nunca vai para cima do abate, né? Sempre é mais... Respira fundo. Verdade. Hoje eu estava conversando com a garçonete nossa chamada Carol. Carol, não tô bem. Ela falou, fecha os olhos. Fechei os olhos, respira 3 vezes. É isso, né? É um exemplo assim, mínimo que você pega para sua vida, né? Exato. Então é um orgulho, viu? Tá fazendo parte da Casa Roraima. E graças a Deus nós estamos no caminho certo, viu? Que bom, obrigado. Obrigado por você ter aceitado o desafio. Obrigado por me convidar para esse podcast, para esse novo projeto. Exatamente. E nós temos alguns novos projetos aí que serão novos desafios nas nossas vidas, né? Mas essa questão que você colocou das palestras é sempre ser motivacional. A gente fazer o motivacional, a gente motivar cada um da equipe, né? Então, como eu falei, todo dia você acorda pensando em algo novo. E às vezes o novo é começar dentro de casa, motivando a sua equipe a evoluir, a crescer, a pesquisar, a fazer mais. Senhor, se o senhor pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Não. Fala a verdade, não. Não? Não. Eu falo para todo mundo, já me perguntaram várias vezes, se você pudesse voltar no tempo, apagar da sua história alguma coisa ruim, algum sofrimento, algum degrau que você tropeçou, algo que lhe fez mal, não mudaria nada, porque eu não seria o que sou hoje se eu não tivesse ultrapassado todos esses obstáculos. Sim. Se pudesse voltar no tempo, eu até brinco, voltaria apenas uma única semana. Ia para onde? Sabe por quê? Eu ia pegar o resultado da Mega Sena da semana passada, voltava, jogava na Mega Sena e ganhava nela. Pronto. Essa é boa. Só isso. Voltaria uma única semana. Só para pegar os resultados da... voltar, apostar e estar com
a vitória, ganho. Essa é boa. Já pensou? Mas voltar e mudar a história da minha vida, o que eu passei com filhos, o que eu passei com negócios, com ex-sócios, tudo, não mudaria. Teve alguém que tentou te derrubar, não? Teve muito. Teve, já. Muito. Assim, eu não... as pessoas que tentaram fazer isso, as pessoas que, sabe, eu não gosto nem muito de falar nesse tipo de gente, mas fazem parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Faz parte. Simplesmente eu apaguei da minha vida. Isso. Eu não tenho nenhum tipo de rancor, ódio, nada. É como se aquela pessoa não existisse mais para mim. Se a pessoa fez algo de caso pensado, porque muitas das vezes nós podemos fazer algo que magoa alguém, mas sem intenção, sem maldade. Somos humanos, erramos. Quantas vezes eu não errei? E errei com algumas pessoas, mas errei e corri pedir desculpa, perdão. Porque não é intencional. Eu não fiz algo para te prejudicar, eu não fiz algo pensando em te derrubar, em te prejudicar. Mas quando você descobre que a pessoa fez aquilo de caso pensado, ela criou aquele artifício, foi maquiavélica, ela planejou aquilo ali para te derrubar, isso me deixa tão triste. Triste com o ser humano, triste com... Lá na frente ele paga os próprios. Então, aí o que eu faço? A partir dali aquela pessoa é apagada da minha vida. Sim. Se alguém vem me falar dela, eu não quero ouvir nada. Se está bem, se está mal, se teve sucesso ou se teve prejuízo, se está sofrendo. Olha, não fala da vida dessa pessoa para mim, porque não existe mais. Essa pessoa não tem relevância. Então, eu fico com uma dor muito grande por essa pessoa. Sim. Né? Então é isso. Para finalizar, meu amigo, qual conselho você deixaria para pessoas que querem entrar no ramo de gastronomia? Você acha que é bom? É rentável? Dá para ganhar uma grana? Olha, eu falo para todo mundo, qualquer negócio dá dinheiro. Qualquer ramo, não é A, B ou C. Se a pessoa tiver interessada em empreender na área gastronômica, eu falo, tenha dedicação, tenha zelo, tenha um coração voltado para isso, a criatividade, pesquise, estude, vá dormir pensando nisso e acorde com isso já formatado na sua cabeça. Todo dia, vá dormir pensando no melhor e acorde com isso formatado na sua cabeça, que as coisas vão fluir. A área gastronômica ela é muito gostosa, ela é muito legal, ela é maravilhoso quando você vê uma cena igual àquela que eu sempre reproduzo para vocês, para a nossa equipe. No filme Ratatouille, o crítico vira para o chefe de cozinha e fala para ele: me surpreenda, ele não escolhe nada. Ele faz isso aqui, viu? Eu faço isso sempre com vocês. E eu falo para os meus clientes e amigos: cheguem lá na Casa Roraima e peça para a minha equipe te surpreender. Não olhe para o cardápio. Não olhe para o que tem no cardápio. Sim. Solte o desafio. Diga para eles: olha, eu sou um apreciador de carne. Me surpreenda. Olha, eu sou fã de peixe. Tá? Meu paladar é apurado para peixe. Me surpreenda. Olha, eu adoro um galeto, adoro um franguinho, tal. Me surpreenda. Sim. Deixe que eles se virem, porque é maravilhoso você ver o resultado do seu trabalho no sorriso de uma pessoa quando ela pega aquilo ali, coloca na boca e ela... Cara, que coisa maravilhosa. Ontem mesmo eu trouxe um cliente, um amigo, eu trouxe um grande político, um senador aqui do estado, né, que eu tenho uma amizade muito grande, sou fã de paixão. O senador sentou aqui comigo, almoçou comigo, e aí eu falei assim: senador, o senhor quer uma sobremesa leve? Eu vi que o senhor comeu bem, o senhor está satisfeito. Aí ele: qual sobremesa? Eu olhei para o rosto dele e falei assim... Ele até espantou, não foi? Um creme de papaya com licor de cassis. Ele espantou.
Não acredito, que aqui em Roraima não tinha, acredito, senhoras e senhores. Acredito que aqui em Roraima tem isso. Olha eu aí, falei, tem, senador, fica à vontade. Quando ele comeu, tivemos que chamar o Wanderson, o chefe lá na cozinha, para ele dar os parabéns. Olha aí, tá vendo? Ele falou assim, olha, eu já comi isso aqui em várias partes do Brasil, no mundo todo, eu nunca tinha comido um tão gostoso igual esse aqui. Olha aí. Como você fica satisfeito com uma coisa tão simples? Como você fica... Isso te preenche, ou seja, é o resultado do seu trabalho, é o resultado da sua dedicação, da sua essência. É aquilo que eu falo. Não trabalhe pensando só no dinheiro. Não deixe o seu foco ficar só no dinheiro. Você não faz bem feito. Pegaram a visão aí, né? É verdade. Eu vou falar um dos segredos aqui da nossa vitória, da nossa trajetória. Não trabalhe pensando só no dinheiro. O dinheiro traz felicidade? Traz. Traz conforto. Saúde, conforto, mordomia, boas viagens. O dinheiro proporciona muita coisa boa para a gente. Mas quando você foca simples e unicamente no dinheiro, você esquece de fazer o seu cotidiano bem feito. Você esquece de se dedicar naquilo em que você realmente deveria ser bom. Porque o dinheiro virá em forma de um reboque, em forma de carruagem. Você está indo na frente, trilhando o seu melhor, fazendo o seu melhor, se dedicando, e a recompensa virá, o bônus virá, tudo de bom pelo qual você se dedicou, está vindo. Exatamente. Senhoras e senhores, eu tive aqui, o Galió, que nós apresentamos aqui, o meu irmão, meu amigo, ele que trouxe eu de Brasília para cá. Graças a Deus. Vocês, né? Vocês. Vocês, exatamente. Olha, tá vendo coincidência? Olha, tá vendo, Galo? Canta, Galo! É trouxe isso, pra gente. cá, orgulhoso. E graças a Deus estamos no caminho certo. Muito obrigado, seu Wanderson. Eu que agradeço. Tavares. Agradeço a amizade, agradeço o crédito que você nos deu em vir para cá, para Casa Roraima, em vir para Roraima. Eu falo para todo mundo, lembra? Eu falo para todos os meus amigos de fora daqui. Cara, o que tem de bom aí? O que dá para fazer aí? Como é que é Roraima? Eu falo para todo mundo. Aqui, qualquer coisinha, se você abrir um buraquinho no chão e plantar, brota. Exatamente. Brota alegria, brota prosperidade, brota felicidade, brota o que for. Basta a pessoa plantar, cultivar e colher. Finalizamos e agora eu vou desejar aqui os nossos patrocinadores um agradecimento especial. O Adega Rio Branco, a Aguamonte Roraima, Clínica do Trabalhador, mais Intratec Telecom, né, parceiro da Viva Empresa aí, com todas as empresas. Máfia Italiana Pio Sapori, Máfia Italiana de Paraviana. E em especial, claro, a Casa Roraima. Merece um brinde, né, seu Wanderson? Um brinde. Um brinde a você, a um brinde toda a equipe da Casa Roraima, um brinde aos nossos clientes e amigos de Roraima. Que venha muito podcast por aí. Saúde. Tchau, Galinho.